melhor adaptado, mas em outros o melhor é usar ainda a velha película. Não é velha, porque tem usado muito e não penso em trocá-la pelo digital. Mais à ma connaissance, l'arrivée du cinéma n'a pas arrêté la peinture. Por exemplo, o advento do cinema não fez com que se parassem outros tipos de arte pictórica, com a pintura mesmo? Exatamente. Mais uma pergunta, esta de Mário Pertilli, colunista do site Cena de Cinema. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelo excelente conjunto de sua obra, que nos brinda sempre com filmes de extrema qualidade. Gosto muito dos seus trabalhos, em especial das direções executadas sobre os personagens de Jean Reno. Gostaria de saber se chegou a ser cogitada a voz de Jean Reno para algum papel em Arthur e os Minimóis, ou mesmo sua atuação, visto que a parceria Reno-Besson sempre rendeu bons frutos. Mario, il demande. D'abord, je voudrais vous féliciter par l'excellent ensemble de votre œuvre, qui nous offre toujours d'excellents films d'une extrême qualité. J'aime beaucoup vos travaux, en spécial les travaux faits avec Jean Reno, le personnage joué par Jean Reno. Et je voudrais savoir si vous avez pensé un moment à la voix de Jean Reno pour quelques rôles dans Arthur et les Minimoys, ou même pour qu'il joue dans le film, vu que ses partenariats, Reno-Besson, a toujours donné de très bons fruits. Merci Mario, d'abord, pour les compliments. Obrigado, Mario, pelo elogio. Non, parce que en fait, j'ai jamais utilisé Jean parce que c'était mon ami. J'ai toujours utilisé Jean parce que je le trouvais très bon. Donc, dans Arthur, non, j'y ai pas pensé parce que je vois pas quoi il aurait pu faire. Et puis en plus, il a récemment en France fait la voix d'autres dessins animés. Donc, c'était pas forcément bien de le reprendre lui. Donc, Eu sempre trabalhei com Jean Reno, Besson sempre trabalhou com Jean Reno, porque, além de ser amigo, ele é um ator de muito talento, sempre gostou do trabalho dele. Desta vez, ele não chamou Jean Reno porque não tinha pensado, não tinha encaixado a voz dele em nenhum personagem desse filme. E, ao mesmo tempo, Jean Reno, na França, tem feito dublagens para outros desenhos animados, então estava com a voz um pouco marcada. Mais uma pergunta? Esta de Roger Antônio, do site Entretenimento e Cinema. Recentemente, o senhor declarou na imprensa que iria se aposentar após o lançamento de Arthur e os Minimóis. Porém, a conversa sobre uma questão. Após uma vida dedicada ao cinema, por que o desejo de largar tudo tão jovem? A séquence irá mesmo ser faite? Roger vous demande. Alors, récemment, vous avez déclaré à la presse que vous iriez prendre votre retraite après le lancement de Arthur et les Minimoys. Mais il y a des bruits sur une possible continuation, une suite de ce film. Après toute une vie consacrée au cinéma, pourquoi ce désir de tout lâcher maintenant que vous êtes si jeune encore? Et est-ce que cette suite sera faite? Alors la suite, oui, je la fais cet été. A sequência, sim, foi feita no verão, neste verão. Et j'ai jamais dit que je prenais ma retraite. E ele nunca disse que iria se aposentar. J'ai dit qu'après 30 ans de cinéma et 10 films, disse apenas que depois de 30 anos de cinema, fazendo filmes, j'étais fatigué, ele estava que j'étais pas sûr d'avoir suffisamment de force, de jus et de choses nouvelles à dire. Não tinha mais certeza, não estava mais tão seguro de ter ainda forças ou principalmente coisas a dizer. Et on m'a toujours dit dans ma vie, quand on n'a rien à dire, il faut fermer sa gueule. E sempre disseram para ele na vida, quando não se tem nada a dizer, é melhor ficar de boca fechada. Donc, je n'aurais pas la prétention de proposer un autre film si je ne le sens pas, si je ne sens pas à l'intérieur de moi que je peux faire amener quelque chose, en tout cas de nouveau et de bien. Não tenho essa pretensão, ele não tem essa pretensão, ele diz, de se propor a fazer algum filme, dizer alguma coisa quando ele não tem nada a dizer de novo. C'est une question d'honnêteté, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis d'eux et d'honnêteté vis-à-vis.
É uma questão de honestidade em relação ao público e em relação a ele mesmo. Je n'ai pas envie d'entendre sur mon prochain film, oh là là, il commence à faiblir, il ferait mieux d'arrêter. Ele não está querendo ouvir em relação a um próximo filme, um possível próximo filme. Puxa, ele está fraquejando, esses filmes já não são tão bons. Ele não tem vontade de ouvir essas coisas. Voilà, ce film-là, je préfère pas le faire. Um filme que provoque esses comentários, ele prefere não fazê-lo. Voilà. Par contre, si un jour j'en refais un, Em contrapartida, se um dia voltar a fazer um outro filme, je préfère entendre, mais où est-ce qu'il a encore trouvé ça? ele prefere ouvir, puxa, mas onde ele foi buscar mais essa ideia? Voilà. É isso. Francisco Russo, do site Adoro Cinema, pergunta: apesar de Arthur e os Minimóis ser uma produção francesa, a história se passa nos Estados Unidos. Por ela nesse país, ao invés da própria França. Francisco Oui, demande. j'ai compris, ouais. Oui? Bah, pour une raison simple, c'est que le film se situe dans les années 50. É simples, é porque o filme se passa durante os anos 50. Et dans les années 50, la campagne française souffrait encore de l'après-guerre. E nessa época, o campo na França, todo o interior da França, ainda mostrava sequelas do pós-guerra. Beaucoup de choses étaient encore un peu détruites. Muitas coisas ainda estavam destruídas. Et on avait pris sur la modernité du monde, on avait pris un peu de retard. E eles estavam pouco atrasados em relação à modernidade tomada pelo mundo depois da guerra. Aux États-Unis, dans les années 60, parce qu'ils n'ont pas connu la guerre dans leur territoire, j'adore cette période, parce que c'est la période où il y a les robes à fleurs, les lunettes en amande, les Cadillacs, les cuisinières, les réfrigérateurs. Et cette ambiance américaine des années 60, je trouvais s'accordait bien avec le côté coloré de l'histoire et des Minimoys. Voilà, donc c'est juste pour ça. E, em compensação, nos Estados Unidos, nessa mesma época, como eles não tinham passado por guerra dentro daquele território deles, aquilo havia florescido. Ele preferia todo aquele colorido, que é bem característico dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, com aquela moda de vestidos floridos, coloridos, aqueles óculos tipo gatinho que as mulheres usavam, os lenços coloridos, os modelos de refrigeradores, os Cadillacs, todos os carros. E essa foi uma das razões pela qual ele escolheu. Ele tinha muita atração por isso. Je pense aussi que quand j'ai fait mes recherches pour le petit Arthur, qui est pour moi vraiment le personnage qui était le plus difficile à trouver, j'ai fait des essais en France, en Angleterre, à New York et à Los Angeles. Para o Arthur e os Minimóis, como ele tinha essas ideias, ele já tinha feito muitas pesquisas na França e fez em outros lugares também. Pensou em Los Angeles também, ele tinha feito essa pesquisa de imagem, de cores. Et je pense que, sincèrement, si j'avais trouvé le meilleur acteur et que c'était un petit Français, j'aurais probablement changé le script pour l'adapter à la France. Mais le meilleur que j'ai trouvé vraiment de très loin, c'était Freddy. Et Freddy est anglais. Donc j'ai même changé un peu le script pour justifier le fait que son père est anglais et sa mère américaine. Donc j'ai adapté le script à l'acteur que j'ai trouvé en fait. Ele tinha feito pesquisa para encontrar o ator também do filme, que fosse o ator, o Arthur dos Minimóis. E ele pesquisou e achou um menino inglês. E ele mudou até o script e fez de forma que ficasse coerente, tendo os pais, um inglês e a mãe americana, fazendo a história se passar nos Estados Unidos. Mas se ele tivesse achado um garoto francês, valeria a pena talvez mudar também o script para outro cenário. Mais uma. Adriano de Oliveira pergunta: o que o senhor pensa da Academia de Hollywood ter excluído Arthur e os Minimóis da lista de indicações para o Oscar? Justamente pelo fato de as sequências de animação não totalizarem o mínimo de 75% da duração da obra? Seria esse um critério justo? Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'Académie de Hollywood avoir exclu? Il y a une règle
Il y a une règle des 75%, c'est la même règle pour tout le monde. Donc, bon. É uma regra, existe essa regra dos 75% e essa regra ela é válida para todo mundo, então não havia o que fazer. Donc, je me plie à la règle. Ele se curvou à regra. Robert Marcel, não, ah, Fabrice, oui, de la revue Nix. Ele pergunta como surgiu o nome de Minimoys e por que a personagem principal tem o nome de Rei Camelot. Coïncidência ou intencionalidade para o desenrolar da trama? Comment vous avez trouvé le nom Minimoys? Et pourquoi le personnage principal a le nom du roi de Camelot? Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est intentionnel selon le développé de la trame? Est-ce que c'est une coïncidence? C'est très rare quand on travaille sur un projet pendant 5 ans qu'il y ait des coïncidences. Coincidência? Não, é muito raro quando o projeto dura 5 anos que haja alguma coincidência, não é? Non, c'est plus un petit jeu. Foi mais uma brincadeira, um jogo. Je lui ai donné le nom d'Arthur parce que dans ma famille, il y a un petit garçon qui est très mignon, qui s'appelle Arthur. Primeiro, ele deu ao personagem o nome de Arthur, porque na família dele existe um garotinho que ele gosta muito, um engraçadinho, que tem o nome de Arthur. Il a un petit feu sur la langue comme ça. E ele tem, como se diz em francês, um cabelo na língua, quer dizer que ele fala, ele cicia quando fala. Et une fois qu'il a eu le nom d'Arthur, ça m'a fait penser à Camelot. Et j'ai joué un petit peu pendant 10 minutes dans le film avec la légende. Mais c'est juste un clin d'œil. E quando ele pensou em dar o nome de Arthur ao personagem, ele jogou um pouco com a lenda durante um tempinho no filme, a lenda de Camelot e o rei Arthur, mas foi só uma passagem, só uma referência. Encore. C'est la même. Rafael Moraes Moura, do Correio Brasiliense. Além de Arthur e os Minimóis, o senhor está envolvido em uma série de projetos, como o longa-metragem federal filmado em Brasília. Qual a expectativa para o lançamento do filme? En plus d'Arthur et les Minimoys, vous développez une série de projets, par exemple le long métrage fédéral tourné à Brasilia. Quelle est l'attente pour le lancement de ce film? D'abord, on croise nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout des créateurs. Para nós, o que está interessando no momento são os criadores. C'est-à-dire un metteur avec une idée, avec un scénario. Ou seja, um diretor com uma ideia, com um roteiro. On se rencontre, on regarde si on a envie de travailler ensemble. E a gente então se reúne, vamos ver se temos vontade de trabalhar juntos. Et puis à la fin de la conversation, on dit, au fait, vous êtes de quel pays? E no final da conversa aí que a gente se pergunta, mas na verdade de que país você é? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Porque isso não é o mais importante. Alors, mais en même temps, je suis très content, pour une fois, de pouvoir aider un petit peu le Brésil, que j'aime beaucoup, et de faire une coproduction avec le Brésil. Ça me fait plaisir. J'espère que ça aidera un petit peu le cinéma brésilien et que les Brésiliens seront fiers et qu'ils aideront et qu'ils soutiendront un jeune metteur en scène brésilien. Mas, ao mesmo tempo, estou muito contente, Besson diz, em poder ajudar o cinema brasileiro, um cineasta brasileiro, espera que ele tenha aqui também o mesmo apoio, porque seria muito interessante que acontecesse uma coisa. Ele gosta do Brasil e se sente bem podendo fazer alguma coisa pelo cinema. Mais là, j'ai pas vu encore le film. Ele ainda não viu o filme. Ils ont terminé le tournage il y a quelques semaines. As filmagens terminaram apenas algumas semanas. Donc je suis très excité parce que j'ai envie de voir. Ele está muito motivado para ver o filme, está com muita vontade de vê-lo. Pedro Butcher, do Filme B. O cinema francês alcançou 45% do mercado no ano passado. Ao mesmo tempo, há uma grande polêmica na França em torno do número de filmes produzidos. O senhor acredita que há filmes franceses demais sendo produzidos? Pedro Butcher vous demande. Le cinéma français a atteint 45% du marché l'année dernière. En même temps, il y a une grande polémique autour du numéro de films produits.
est-ce que vous croyez qu'il y a trop de films français en train d'être produits? Bah, écoutez, je vais vous répondre honnêtement. Je trouve qu'il y a trop de guerres, qu'on coupe trop d'arbres, qu'on se bat trop pour de l'argent pour du pétrole. Voilà. Maintenant, de savoir si on produit trop de films en France, sincèrement, je m'en fous un peu. Na verdade, o que eu quero dizer é que o que há de mais no mundo são guerras, demais corte de árvores, violência demais. Então, quanto a se há filmes demais sendo produzidos, não estou preocupado com isso. Me preocupa mais as outras coisas demais. Uma outra pergunta de Jurandir Filho. Freddie Highmore é dos novos talentos atuais. Como foi trabalhar com ele? C'est un des nouveaux talents actuels. Comment a été cette expérience de travailler avec lui? Bah, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que ça m'est arrivé 2 fois. Tive muita sorte na vida, isso já me aconteceu 2 vezes. La première fois, c'est j'ai rencontré une petite fille de 11 ans qui s'appelait Nathalie Portman. Primeira vez foi com uma menina de 11 anos chamada Nathalie Portman. Et c'était un génie. Que era gênio. Et puis 10 ans après, j'ai rencontré Freddie Highmore et j'ai eu le même choc. E depois, 10, 15 anos depois, encontrei Freddie Highmore e foi o mesmo choque, a mesma impressão. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance. Então, devo dizer que tenho muita sorte. Et eux, ils ont beaucoup de talent. E eles têm muito talento. O filme, pergunta de Johnny Clay, jornal A Crítica. O filme recebeu a classificação PG nos Estados Unidos, para filmes que podem ter conteúdo inapto para crianças. Você considera que a classificação se aplica? Diria que Arthur e os Minimóis é um filme infantil? Le film a reçu le classement PG aux États-Unis pour des films qui peuvent avoir un contenu inapproprié pour les enfants. Vous considérez que c'est juste? Ou vous diriez qu'Arthur et les Minimoys, c'est un film pour les enfants? Bah écoutez, moi je répondrai comme tout à l'heure pour les Oscars. Dans chaque pays, il y a des lois, il y a des règles. Vou responder como respondi para o Oscar. Cada país tem leis próprias, tem regras. Et les règles, c'est les leurs, c'est leur pays et je les respecte. As regras são deles, é do país deles e eu as respeito, disse Besson. Et je n'ai pas de commentaires à faire sur leur application, c'est leurs gens et leur pays, je ne peux pas faire de commentaires. Não teria comentários a fazer sobre as leis, o país deles, são o povo deles, não tenho comentário a fazer. Rodrigo... C'est plus facile de faire des commentaires politiques, par exemple. É mais fácil fazer comentários políticos, por exemplo, diretos. Pergunta de Rodrigo Campanella, do site Pílula Pop. Você já comentou que não costuma frequentar cinematecas e que não teve televisão até os 16 anos. Como foi construída a sua experiência como espectador de cinema e o que você costumava assistir nesses primeiros contatos com o filme? Foi já respondida, mas eu vou refazer, talvez ele tenha algo a acrescentar. Vous avez commenté que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter des cinémathèques et que vous n'avez pas eu de télévision jusqu'à l'âge de 16 ans. Comment a été construite votre expérience en tant que spectateur de cinéma et qu'est-ce que vous aviez l'habitude de voir pendant ces premiers contacts avec les films? Vous avez déjà répondu, mais peut-être vous allez ajouter. Bah, c'est drôle parce que Modigliani, Picasso, Raphaël, ils ne voyaient pas la télé non plus. Hein. Interessante responder, porque Modigliani, Picasso, Rafael, eles também não viam televisão. Donc, je ne suis pas sûr que ça aide. Então, não tenho tanta certeza de que isso ajude muito. Je pense que l'expression artistique, c'est surtout la captation avec ses sens. La vue, le toucher, la sentir, les oreilles. A expressão artística tem mais a ver com o que conseguimos capturar por nossos sentidos, todos os outros sentidos. O olfato, a audição, a vista, todos os sentidos. On capte cette émotion. Captamos essa emoção. Et l'artiste est... En fait,
tout le monde capte cette émotion. Não só o artista, mas todo mundo capta essa emoção, essas emoções. L'artiste est celui qui arrive à la retranscrire. E o artista é aquele que consegue retranscrevê-las, repassá-las. En musique, en peinture, en film, Seja em música, em pintura ou no cinema. en danse. Na dança também. Pergunta de Lucas Cunha, da Cine Insight. É isso? Cine Insight. Pergunta: a Disney anunciou há pouco que vai produzir uma animação com uma heroína negra, pela primeira vez na história. Em recente entrevista, você disse que também estava trabalhando em algo mais político e mais negro. Trata-se de uma animação? Poderia adiantar algo sobre isso? Disney, le studio Disney, a annoncé il y a pas longtemps qu'ils vont produire une histoire, un film d'animation avec une héroïne noire, pour la première fois dans l'histoire. Dans une interview plus récente, vous avez dit aussi pardon, que vous êtes en train de travailler dans un projet plus politique et plus noir. Il s'agit aussi d'une animation. Vous pouvez nous dire quelque chose à propos? À propos de quoi? De ce projet, de faire un film politique. D'abord, de présenter un film en disant on va faire un film avec une héroïne noire. On ne fait pas autant de déclarations quand on dit qu'on va faire un film avec une héroïne avec des yeux bleus. Já, primeiramente, queria dizer que é estranho essa história de anunciar que vai se fazer um filme, uma história com uma heroína negra. Porque geralmente não se anuncia quando vai se fazer uma história com uma heroína azuis. On va faire un film avec une héroïne avec des grands pieds. Mesma coisa, vamos fazer uma história com uma heroína de pés grandes. J'ai l'impression que, en voulant montrer son non-racisme, on ne fait que montrer du racisme. Fica-se com a impressão de que, quando se quer muito demonstrar um não racismo, acaba se demonstrando racismo. Mais votre projet, vous faites un projet de ce genre, non? Non, c'est un film que je produis avec Mick Jagger. Não é um projeto dele, é um filme que ele está produzindo com o Mick Jagger, De deux metteurs en scène qui s'appellent les frères Brizzi. com um diretor chamado Fabrizi, Et ça s'appelle Ruby Tuesday. chamado Rugby Tuesday. Tuesday, que é C'est une chanson des Rolling Stones. a canção dos Rolling Stones. Et c'est un dessin, c'est une animation avec 14 chansons des Rolling Stones dedans. É uma animação com 14 canções dos Rolling Stones. Luciana Veras, do Diário de Pernambuco, pergunta: Monsieur Besson, bonjour, elle dit en français. Por que animação? Você achou que haviam se esgotado os recursos tecnológicos para o seu modo de contar histórias? Pourquoi vous avez fait un film d'animation? Vous avez trouvé que vous aviez épuisé les ressources technologiques pour votre manière de raconter des histoires? Non, pas du tout. Non, d'abord, j'ai pas fait un film d'animation, j'ai fait un film normal. Não, absolutamente. Primeiramente, não fiz um filme de animação, fiz um filme normal, comum. C'est un petit garçon avec sa grand-mère dans une maison avec un jardin. É um garotinho com sua avó numa casa com um jardim. Et puis au fur et à mesure de l'histoire fait que le petit personnage se transforme. E o desenrolar da história faz com que o personagem se transforme. Et là, on se pose la question, enfin, bon, comment on va faire techniquement pour raconter l'histoire? E aí nós nos perguntamos, durante o projeto, como vamos fazer para contar essa história? La 2D, la 3D. Vamos usar 2D, 3D? Construire des décors géants. Vamos construir cenários gigantes para isso? Et j'ai choisi cette méthode-là. E eu escolhi esse método. Mais il n'y a pas un moment où je suis assis à ma table en disant qu'est-ce que je n'ai jamais utilisé comme procédé technique, ou est-ce que je me fatigue de procédés techniques. Moi, mon moteur toujours, c'est une histoire, c'est qu'est-ce que je raconte. Mas em nenhum momento eu parei para o que eu vou usar de novo agora, ou
será que eu já esgotei os meus recursos técnicos? Não, eu tento usar o que a história exige para que aquilo seja dito. Le cinquième élément, c'était pareil. Le cinquième élément, je racontais une histoire et puis il y a des moments, il y avait beaucoup aussi d'animation, de 3D, d'effets spéciaux, donc il fallait apprendre comment ça fonctionnait. Para o quinto elemento também, para contar aquela história, em alguns momentos eu precisava de muitos recursos, como animação, 3D, alguns efeitos especiais. Então, a gente tenta aprender. Foi preciso aprender a usar alguns recursos para contar o que se queria. Maintenant, duas perguntas casadas aqui. Eu acho que tem uma de Adriano de Oliveira, da Cine Revista, e Leonardo Maia, do Correio da Bahia. Primeira, do Adriano. O senhor trabalhou várias vezes com o diretor de fotografia Thierry Arbogast. Arbogast é, para Luc Besson, um dos melhores fotógrafos do mundo na atualidade. E o que lhe chama a atenção no trabalho dele? E a de Leonardo Maia, como foi, mais uma vez, repetir a parceria com Éric Serra na composição da trilha sonora de Arthur? La première d'Adriano. Vous avez travaillé plusieurs fois avec le directeur de photographie Thierry Arbogast. Il est pour vous l'un des meilleurs, est-ce qu'il est pour vous l'un des meilleurs photographes du monde actuellement? Et qu'est-ce que vous attire plus l'attention dans son travail? Et l'autre, comment c'était l'expérience de répéter le partenariat avec Éric Serra pour la composition de la bande sonore d'Arthur? Il y a quelques postes comme directeur de la photo ou la musique, donc c'est des bons exemples. Il y a quelques postes où le temps et l'expérience fait qu'on travaille de mieux avec la personne. Há setores, há postos de trabalho no cinema, como a direção de fotografia e de som, a música, onde o tempo desempenha um papel muito importante. Então, quanto mais tenhamos trabalhado com aquelas pessoas, melhor nós podemos fazer. Et particulièrement avec Thierry et Éric Serra, c'est aussi des gens qui travaillent avec d'autres metteurs en scène, qui apprennent des choses, et quand ils reviennent et qu'on travaille ensemble, on est nourri d'avoir fait d'autres choses. Donc on revient avec plein de choses nouvelles dans le panier pour pouvoir composer des choses ensemble. E justamente com o Éric Serra e com o Thierry aconteceu isso, porque são pessoas que trabalham também com outros diretores, fazem outros tipos de produção, de trabalho, e quando nos reunimos novamente para um novo trabalho, isso nos enriquece, eles vêm enriquecidos e podemos trabalhar numa experiência muito diferente, muito enriquecedora mesmo. Natália Birkolz, de Globo.com. Qual é a grande diferença em dirigir personagens de computador? É mais fácil lidar com os personnages em animação? Quelle est la grande différence quand vous travaillez avec des personnages informatisés, numériques, sur ordinateur? Est-ce qu'il est plus facile de les traiter quand ils sont en animation? En fait, ce qui s'est passé, moi, c'est qu'avant d'en arriver là, j'ai, pour chaque Minimoy, Selenia, Betamesh, Le Roi, Miro, Mino, Malthazar, tout le monde, j'avais un acteur. Et pendant 8 mois, j'ai dirigé ces acteurs et j'ai fait tous les plans du film. Donc tout ce jeu, l'émotion, cette énergie, c'est des comédiens qui ont donné ça et ça a servi de référence pour les animateurs après pour travailler. Donc ils avaient un modèle. Donc ce travail-là, moi je l'ai fait comme d'habitude avec des vrais acteurs. Donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose en fait. Para chegar nisso, o que aconteceu nesse meu trabalho foi o seguinte, o trabalho de Besson. Ele trabalhou com atores antes de passar para a animação. Então, ele sempre dirigiu atores, ele continuou dirigindo atores. Esses atores vieram e mostraram essas emoções, esses movimentos, essas reações todas para quem iria trabalhar com as imagens em animação. Então, ele nada mais fez do que dirigir atores e a emoção desses atores. Pergunta de Johnny Clay, novamente Jornal A Crítica. Você gosta de assistir a ação
Gosta do trabalho de algum estúdio, produtor ou diretor em especial? Qual filme ou quais filmes são seus preferidos? Vous aimez voir des films d'animation? Vous aimez le travail de quelques studios, un producteur ou un metteur en scène particulier? Et quels films, ou quels films au pluriel, ce sont vos préférés? Bah, c'est souvent l'histoire d'abord qui compte. Primeiramente, o que conta é a história. Frequentemente é a história. Il y a des fois des films qui sont techniquement très très bien faits, mais où je m'embête un peu. Às vezes há filmes que tecnicamente são perfeitos, mas são um pouco chatos. Et puis d'autres qui sont peut-être moins bien faits, mais où je peux les voir en boucle. E outros são tão bem feitos, são tão bons que eu posso vê-los repetidas vezes sem me cansar. Donc j'aime beaucoup le livre de la jungle. Gosto muito do livro Mowgli, dos Disney. Ouais. J'aime beaucoup Miyazaki. Miyazaki também. Le voyage de Chihiro. A viagem de Chihiro. Chihiro. Et puis plein d'autres, hein, plein d'autres. E muitos outros, há muitos. É uma pergunta de Mário Pertile, cena de cinema. Aproveitando o ensejo deste novo lançamento de Besson, gostaria de saber sua opinião sobre os incessantes projetos animados envolvendo animais, tendo em vista que seu projeto tem personagens muito originais, diferente do que se tem visto nas telas de todo o mundo. A saturação desse tipo de assunto, na sua opinião, acaba enfraquecendo o mercado animado pela cópia ou fortalece pela simpatia do público infantil para com os mascotes? Parce que je cherchais les films encore dans la tête. Ele quer continuar um pouco a lista de filmes preferidos, porque ele estava pensando, tentando lembrar mais alguns. J'avais beaucoup aimé les triplettes de Belleville. Ele gostou muito das tripletes de Belleville. Et Kirikou. As bicicletas de Belleville aqui no Brasil. Et Kirikou. E Kirikou. Kirikou. De qui c'est? C'est deux Français, je crois. C'est un petit garçon africain. De um filme francês que conta, sim, oui, conta a história de um pequeno garoto africano, desenho animado. Donc malheureusement pour Disney, la première star noire en film animation, ce sera pas eux. Então, infelizmente para os estúdios Disney, o primeiro desenho animado com personagem negro em animação não vai ser feito por eles, já foi feito. Il y a eu déjà deux Kirikou déjà. Já houve 2 filmes com Kirikou. Então, a pergunta de Mário. À propos de ce nouveau lancement, il voudrait savoir votre opinion sur les incessants projets animés concernant des animaux, tenant en vue que votre projet a des personnages très originaux, très différents de ceux qu'on a vus dernièrement sur les écrans du monde entier. Et la saturation de ce type de sujet, à votre avis, est-ce qu'elle finit par affaiblir le marché animé par la répétition, la copie, ou bien elle le renforce par la sympathie du public, surtout les enfants, par rapport à ces dessins d'animaux? Non, ni l'un ni l'autre. Nem uma coisa nem outra. Je pense que ceux qui marchent, c'est ceux qui ont des bonnes histoires, et ceux qui marchent moins bien, c'est ceux qui ont des histoires moins bonnes. Acho que o que funciona são as boas histórias. E o que não funciona são as histórias que não são tão boas. Ça fait 100 ans qu'il y a des histoires d'amour au cinéma. Faz 100 anos que existem histórias de amor no cinema. Et il y en a des bonnes et des mauvaises. E existem algumas boas e outras ruins. Comme les films d'action. A mesma coisa com os filmes de ação. Tous les genres. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'animaux, on a vu tous les animaux maintenant, ça y est. Hein. Mas é verdade que em termos de filme de animação com animais, acho que já passamos por toda a fauna. Já vimos todos os animais. Il reste l'ornithorynx. Falta ainda o ornitorrinco, talvez. Qui n'a pas été fait encore. Ainda não foi feito nenhum com ornitorrinco, talvez. Le sélacanthe. O selacanto. Il y avait le film à la télé, le National Kid, vous ne connaissez pas, l'héros japonais des années 50, 60.
C'est Lacanto. C'était um monstro, c'est Lacanto. Rodrigo Campanella, do site Pílula Pop. Em uma entrevista ao Guardian, em 2000, você comentava que os filmes são feitos para o público e que os críticos não teriam grande utilidade. Qual o papel que você enxerga na crítica de cinema? Dans une interview au Guardian de l'an 2000, vous avez commenté que les films sont faits pour le public et que les critiques n'auraient pas une grande utilité. Quel est le rôle que vous voyez à la critique de cinéma, que vous attribuez à la critique de cinéma? La critique ou le reportage? La critique. La critique, Oui. aucun. Aucun rôle. Nenhum papel algum. Personne ne leur a demandé de critiquer. Ninguém pediu para eles criticarem. Les gens critiquent eux-mêmes. As pessoas criticam-se elas próprias, elas mesmas. La différence, c'est qu'eux, ils ont le droit de critiquer parce qu'ils A diferença é que eles têm direito de criticar, porque pagaram, as pessoas em geral. Podem criticar porque pagaram. Et puis au moins les gens, les vrais, quand ils ont un film qu'ils n'ont pas envie de voir parce qu'ils ne sentent pas, bah, ils n'y vont pas. E as pessoas em geral também, quando elas veem que um filme não deve ser tão bom, o filme não diz grande coisa para elas, se elas não têm vontade de ver, elas não vão ver. Mas quando têm, elas vão. Indépendamment des critiques, je voulais dire. Si elles ont envie de le voir, elles iront, sinon, non. Ah, et dans l'autre sens aussi. Oui. On a beau leur dire que le film est un chef-d'œuvre, s'ils n'ont pas envie de voir le film, ils n'iront pas. Hein. Ok. Mônica Campos, do site Cinetown. Fale um pouco sobre Angela, filme que será lançado pela Europa Filmes e MA Marcondes ainda este ano, e que é inteiramente filmado em preto e branco. Por que essa opção? Est-ce que vous pourriez parler un peu sur Angel A, le film qui sera lancé au Brésil par Europa Films, justement, Marcondes, encore cette année, et qui a été fait en noir et blanc. Et pourquoi vous avez décidé de le faire en noir et blanc? Bah écoutez, c'est un peu difficile d'en parler juste comme ça, en plein Arthur. Je suppose qu'en plus c'est quelqu'un qui n'a pas vu le film encore, donc parlons de ça plus tard quand le temps viendra d'en parler. En tout cas, c'est un film qui me tient très à cœur, où j'ai mis beaucoup de moi-même. Não seria talvez o momento certo, um pouco cedo ainda para falar desse filme. Estamos lançando agora o Arthur, Os Minimóis, mas é um filme que eu gostei muito de fazer, gosto muito, e vamos falar dele proximamente. C'est là où j'ai été le plus, je pense, où je suis le plus nu. Foi, na verdade, o filme onde eu mais me desnudei nesse filme. Donc s'ils veulent me voir nu, il faut aller voir le film. Então, se vocês quiserem vê-lo nu, podem ver esse filme. Rodrigo Pereira, do site Entretenimento e Cinema. Você poderia nos contar um pouco sobre o seu projeto de construir uma cidade do cinema, como a Cinecittà? Ou qual você acha que será o efeito desse projeto na indústria do cinema europeu? Pourriez-vous nous raconter un peu sur votre projet de construire une ville du cinéma, une cité du cinéma, comme Cinecittà en Italie? Et qu'est-ce que vous trouvez, quel sera l'effet que ce projet pourrait avoir sur l'industrie du cinéma européen? Bah, on a un problème en France, c'est que en Europe, le producteur, le pays qui produit le plus de films, c'est la France, avec en moyenne 180-200 films par an. C'est énorme. Há problema na Europa porque a França é dos países europeus o que mais produz filmes, entre 180 e 200 filmes por ano. Et il y a la Cinecittà en Italie, la Bavaria à Rome, il y a Pinewood en Angleterre, Alicante en Espagne, et il n'y a rien en France. E existe a Cinecittà em Roma, l'autre c'est Bavaria en Allemagne. Bavaria na Alemanha, Alicante na Espanha, é a outra produtora, outro tipo desse gênero na Inglaterra, e na França não há nada parecido. Pinewood en Angleterre. Pinewood na Inglaterra, mas na França não há. Et il y a 7 studios énormes à Los Angeles. E há 7 estúdios enormes em Los Angeles.
Il y en a d'énormes et outros enormes na Austrália também. c'est juste pas normal qu'un pays qui produit près de 200 films par an n'ait pas les moyens, la place pour faire des studios. Quand moi j'ai fait le 5e élément, j'ai été obligé d'aller tourner à Pinewood parce que je ne pouvais pas le faire dans mon pays. Mais moi, ça ne m'arrangeait pas du tout d'aller en Angleterre. Uhum. Não é normal país que produz quase 200 filmes por ano não ter essas condições de fazer filme, de produzir filmes. Pardon. Mesmo quando ele filmou O Quinto Elemento, ele teve que se deslocar para Londres, em Pinewood, e não era o que ele queria. Donc, comme l'État français ne les fait pas, il faut que quelqu'un les fasse. Então, como o Estado francês não está fazendo nada para isso, é preciso que alguém tome essa iniciativa. Pergunta de Mais je ne l'ai fait pas avant de démarrer. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une réunion avec une centaine de producteurs français pour leur parler, pour leur demander s'ils avaient envie de ça aussi, parce que moi, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour tout le monde. Et j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait un enthousiasme important. Donc, c'est ça qui m'a décidé. Antes de iniciar esse projeto, fiz uma reunião, o Besson fez uma reunião com vários produtores franceses e viu que eles receberam muito bem a ideia. Isso animou ainda mais para seguir em frente. Há duas perguntas agora, também combinadas, uma de Rafael Moraes Moura, do jornal Correio Brasiliense, e outra de Franco Vasconcelos, do site Alguma Coisa de Cinema. A primeira, ainda há espaço para animação tradicional em 2D, duas dimensões, e o fato de adaptar um livro seu para os cinemas foi mais fácil ou mais difícil? La première, c'est est-ce qu'il y a encore de l'espace pour les films d'animation traditionnels en 2 dimensions, 2D? Oui, bien sûr. Hein. Claro, ainda existe espaço. Il y a de la place pour tout le monde. Há espaço para tudo, para todos. A outra, le fait d'adapter un livre, à vous, votre livre, pour le cinéma, a été plus facile ou plus difficile? Bah, d'abord, au moins, on est sûr que le metteur en scène ne va pas trahir l'auteur. Pelo menos nós temos aqui a certeza de que o diretor de cinema não vai trair o autor do livro. Mais en même temps, j'ai d'abord écrit le scénario du film. Et après, j'ai écrit le livre. Mas o que aconteceu foi que o que foi escrito primeiro foi o roteiro do filme e depois foi feito um livro a partir dele. Et c'est plus facile d'écrire le livre É mais fácil escrever o livro assim. que de faire le film. Mais fácil escrever o livro que fazer o filme. Pedro Butcher pergunta: Arthur e os Minimóis fez mais de 6 milhões de espectadores na França, mas não funcionou bem nos Estados Unidos. Por quê? Arthur et les Minimoys fait plus de 6 millions de spectateurs en France, mais il n'a pas tellement bien marché aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le distributeur américain est le plus mauvais distributeur avec qui j'ai travaillé de ma vie entière. Porque o distribuidor americano foi o pior distribuidor com o qual ele já trabalhou a vida inteira. Le Canada est sorti en même temps que les États-Unis. No Canadá, o filme saiu ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, avec un autre distributeur. mas sendo distribuído por outra companhia. Et sur le premier week-end, il était numéro 1 au Canada. E logo no primeiro fim de semana, ele era o primeiro colocado no Canadá. L'autre, Rodrigo Pereira. Oui. Comenta-se em sites de cinema que Arthur e os Minimóis foi cortado nos Estados Unidos para adaptá-lo pelos irmãos Weinstein ao gosto americano. É verdade? On commente dans des sites de cinéma américain que Arthur et les Minimoys a été édité aux États-Unis pour le faire adapter par les frères Weinstein au goût américain, pour l'adapter au goût américain. Est-ce vrai? Oui, malheureusement, oui. Sim, infelizmente é verdade. C'est pas bon, probablement une des raisons pour laquelle il n'a pas marché d'ailleurs. Talvez seja uma das razões pela qual ele não funcionou tão bem. Toutes ces questions étaient déjà faites. Ah, mais c'est important de dire, c'est drôle parce que le 5e élément, qui est sorti dans 60 pays,
proportionnellement, le pays où il a le moins marché, c'est les États-Unis aussi. É interessante, é engraçado o que acontece, porque com o Quinto Elemento também ele foi distribuído em 60 países, 60 países, cerca de 60 países, e também o país onde ele menos funcionou foi os Estados Unidos. Proportionnellement. Proporcionalmente foi nos Estados Unidos que ele não funcionou tão bem. E agora temos uma última pergunta. Puisque l'année de la sortie. Hello? Oui. L'année de la sortie du cinquième élément, à la fin de l'année, dans le classement, le cinquième élément était le 3e score sur le monde et était le 27e sur les États-Unis. No ano de saída do filme, no mundo inteiro, ele ficou em 3º lugar na classificação geral, no mundo inteiro praticamente, e nos Estados Unidos ele ficou em 27º lugar. A última pergunta, então, que é de Natália Birkols, do Globo.com. Como o público está recebendo Arthur e os Minimoys ao redor do mundo? Justement. Comment le public reçoit maintenant Arthur et les Minimoys autour du monde? Globalement, très bien. Globalmente, muito bem. Dans certains pays, c'est très très gros. Dans d'autres, c'est bien. Dans d'autres, c'est moyen. Et c'est assez amusant d'ailleurs d'essayer de comprendre pourquoi ça marche très fort ici, pourquoi moins bien ici. Em alguns lugares ele funciona muito, muito bem mesmo, em outros menos, um pouco menos, é meio desigual, mas no geral, embora vá bem no geral. Mas é difícil dizer por que funciona melhor em alguns lugares que em outros. Et les pays de l'Est, par exemple, ont vraiment très très bien marché. Funcionou muito nos países do leste europeu. En Chine. Na China também. Très bien, on était numéro 1 en Chine. Na China chegou a ser em primeiro lugar em bilheteria. Là, il vient de sortir à Taïwan et ça marche très bien aussi. Agora ele acabou de ser lançado em Taiwan, está funcionando muito bem, está indo muito bem. Le Danemark, la Norvège, ça marche très fort. Também na Dinamarca e na Noruega, ele está indo muito bem. Et la Turquie, non. Na Turquia, não. On ne sait pas pourquoi. Não se sabe por quê. On s'attendait parce que le livre en Italie avait été un best-seller. Esperava-se que funcionasse, por exemplo, na Itália, o livro foi um best-seller. Et puis, on a été déçus. E acabamos nos frustrando. Parce que les entrées étaient moins fortes que prévu. Ele não funcionou tão bem quanto estava sendo previsto. En Angleterre, on avait un peu peur parce que les Anglais, ils n'aiment pas trop les Français. Na Inglaterra, nós receosos justamente porque os ingleses não gostam tanto assim dos franceses. Mais le film a très bien marché, probablement grâce à Freddie Highmore qui est anglais et à Madonna qui habite en Angleterre peut-être. Mas o filme funcionou muito bem, talvez graças ao ator que é inglês e o fato de Madonna também morar na Inglaterra, não se sabe. Mais c'est intéressant parce que on sort le studio qui a fabriqué Arthur, c'est Europa et c'est un studio français. Et on est en compétition avec Warner, avec Fox, avec Universal. C'est des compétitions très difficiles qui sont très grosses. Donc on est déjà fiers des fois d'être devant eux, des fois derrière eux. Non, j'ai pas fini. Je vais arrêter de... É difícil dizer porque o estúdio, por exemplo, a produtora que fez Europa, é francês e sempre tem uma grande concorrência, seja na Inglaterra, seja pelos estúdios americanos, a concorrência é muito grande realmente. E tem essas preferências, existem essas preferências, mas ele funcionou muito bem na Inglaterra mesmo assim. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Sim. Non? Vous avez parlé de l'Angleterre. Moi, je parle dans tous les pays du monde, Oui. où à chaque fois, on se retrouve en compétition avec un film de Warner, Oui. un film de Fox, un film de Universal, et que c'est difficile, mais qu'il y a certains pays où on arrive des fois à être devant Happy Feet ou en dessous d'Happy Feet, ou devant Flushed Away, et c'est des compétitions très difficiles pour nous. É uma concorrência muito difícil, isso acontece em todos os países. Não apenas na Inglaterra, como tinha dito, mas
essa concorrência com todos os outros grandes estúdios acontece em cada país do mundo. Então é sempre muito trabalhoso, muito difícil. Les noms, je ne retiens pas. Pourquoi? Les noms des producteurs des studios. Parce que... Vous n'avez pas le droit de les dire? Si, mais je les... La Fox? Ah, si, ça, oui, je connais. Fox? Je Warner? connais. Oui, Fox, Warner, esses... Universal? Todos esses estúdios, como a Universal, a Fox, representam uma grande competição para eles. Et est-ce que vous auriez quelques considérations finales que vous vouliez dire aux journalistes de tout le Brésil qui ont très bien reçu cette initiative d'Europa Filmes? Qu'est-ce que vous diriez? C'est difficile et je pense que souvent les journalistes, il faut qu'ils soient clairs aussi dans leur voir s'ils aiment réellement le cinéma ou pas. É difícil, eu não saberia dizer. Primeiramente, é preciso ver, e que os jornalistas tenham isso bem claro com eles, eles devem saber claramente se eles gostam mesmo de cinema ou não. Parce que s'ils aiment vraiment le cinéma, ils ont un rôle à jouer. Se eles gostarem realmente de cinema, aí sim, eles têm um papel a desempenhar. C'est de transmettre leur amour d'un film à des gens. Que é o de transmitir esse amor que eles têm pelos filmes, por um filme, para as pessoas. Mais descendre un film, tuer un film, Mas destruir um filme, demolir um filme, c'est tellement facile. isso é muito fácil. C'est tellement facile. Isso é tão fácil. C'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Então, pessoal, boa tarde. Nós estamos nos despedindo aqui, agradecendo a Luc Besson, a sua compreensão, o seu carinho com o povo brasileiro, e essa passagem do primeiro dia foi muito legal. Só para vocês entenderem, ele está percorrendo 28 países numa tour, lançando Arthur e os Minimóis em todo o mundo. Então é um negócio cansativo, é um negócio estafante, e ele está fazendo com o maior carinho mesmo. Pessoal, é o seguinte, daqui 1 hora vocês terão, todos que se inscreveram, essa entrevista completa, né, à disposição, né, para vocês passarem, repassarem a hora que quiserem, tá? Agradeço muito mesmo a vocês, o carinho de vocês durante sempre, tá? A Europa Filmes, M.A. Marcondes, tem um carinho enorme por vocês, como eu também sempre tive. Eu espero, pessoal, que vocês gostem de Arthur e Minimóis e ouçam as palavras finais de Luc Besson, dessa paixão pelo cinema. Ok? Muito obrigado mesmo. Beijo e abraço a todos.